Boa noite, meninas. Boa noite, tudo Tudo bem? bom? Tudo? Olá, boa Rose, noite. tudo jóia, né? Que Joia, ótimo, prazer mais estar uma live, mais uma semana. E a gente aqui Mais uma firme, live maravilhosa, maravilhosa, abençoada por aben- Deus. abençoada por Deus e com muito conteúdo hoje também, né? Claro, um conteúdo aí que o pessoal, eu vejo que o pessoal gosta desse tema, um conteúdo mais profundo, mais pesado, mais sombrio, vamos dizer. Como todo Bem, mundo gosta, né? como todo mundo gosta, é verdade. Bom, só me É algo que apresentando, tem para que ser quem não falado, né? conhece. Que as pessoas realmente não têm acesso a isso, né? É bom Exato, falar sobre isso, né? exato. Né? A gente vai desmistificar algumas coisas, né? Trazer outras, né? Tem algumas perguntas que a gente vai elaborar, né? Que a Andrea e Rose vão por aí. Bom, vou começar me apresentando breve aqui, para quem não conhece, né? O meu nome é Fábio Souza, terapeuta holístico, né? Canalizador da mesa quântica onipresença, tarólogo, cartomante, reikiano, mestre reikiano, outras coisas aí, né, a mais, assim como Andréia e Rose, né, aromaterapeuta, florais. Então a gente tem bastante coisa aí, né? Vai lá, Andréia. Isso aí. Oi, boa noite, pessoal. Um grande beijo para todos. Meu nome é Andréia Souza, sou consultora de Feng Shui e terapeuta holística, né? Tenho radiestesia, radiônica, floral, aromaterapia, reiki e Ho'oponopono, que eu junto essas várias técnicas na minha consultoria de Feng Shui, tá bom? E Olá, Rose. pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, vamos chegando. Para quem não me conhece, meu nome é Rose Nunes, eu sou consultora em Feng Shui, tenho várias ferramentas, né, de terapia, como aromaterapia, florais, eu sou Andréia, tenho Ho'oponopono, reiki, radiestesia, radiônica, terapia multidimensional, hipnose clínica, Theta Healing. Então, é um combinado de terapias aí que a gente trabalha para sempre atender melhor aí o cliente de uma forma assertiva. Que joia. Isso, Com muito conteúdo aí também para ajudar, né? isso, Na com verdade, a certeza. gente está somando forças, né? Como a gente sempre está falando, são os três terapeutas aqui somando forças. Um faz uma parte, o outro acrescenta e assim vai, né? A gente vai se Trabalhamos em ajudando conjunto, né? em conjunto para justamente para ajudar mais e melhor as pessoas, né? Com certeza, ajudar no todo, né? O holístico é o Ajudar todo. A o gente todo. não deixa furos, como se diz. Se a gente Isso. identifica que o cliente precisa dessa técnica ou daquela técnica, a gente faz a nossa parte e depois encaminha para o Fábio, para outro terapeuta que a gente está começando a fazer uma parceria bem legal com vários terapeutas aí. É isso aí. Fábio, o que que falta o pessoal fazer? Compartilhar, like, Por joinha, como é favor, que dá é? um joinha aí. Gratidão a todos que estão chegando aí na live, né? Vão Isso, compartilhando, vão dando joinha. Isso ajuda a fortalecer o canal, é claro, né? Mas ajuda também o YouTube a distribuir os nossos vídeos aí, né? Então, assim, exato. compartilha com quem vocês conhecem. Quem for precisar dessa ajuda aí, porque hoje o tema vai ser, assim, bem profundo, bem mais pesado, né? A gente vai falar bastante coisa, elucidar muita coisa, né? Inclusive, Isso o que aí. a gente vai fazer? Nós não vamos abrir o chat para perguntas, né, meninas? Nós vamos fazer, Não. nós elaboramos as perguntas aqui, porque senão começa a ficar confuso, aí perde pergunta, às vezes não responde de alguém. Então, assim, a Andrea tem algumas perguntas, Rose também, do tema que eu vou Isso. explicar. E aí elas vão fazendo. Caso você tem algum outro questionamento, deixa depois nos comentários e a gente faz uma outra live e vai respondendo também. Acho que é interessante, né? Exatamente, exatamente, Acho que exatamente, é isso aí. é bem, E bem... olha, quer dizer, vou fazer um adendo aqui. O canal do Certo. Fábio tem muitos vídeos sobre esse tipo de assunto e outros Tem. mais. Então lá entra, né, e se inscreve no canal do Fábio, Onipresenças, né, sem o C cedilha, Isso. e vai ver vídeo por vídeo que tu vai aprender muito, vai abrir tua consciência, vai ser Muito. maravilhoso. Sim, sim. Tem muita informação e cada vez mais a gente acrescentando mais
com novas, né? Às vezes falta alguma coisa em um vídeo, a gente acrescenta em outro e vai trazendo aí um conhecimento bem profundo para vocês, que de repente estão passando por isso e não sabem, né? Está passando por alguma coisa em casa aí, está estranho, está esquisito. Vocês vão poder entender hoje bem profundo. Exatamente. Tá? Então vamos começar, né? Vamos. Vou compartilhar a tela aqui, só para a gente enriquecer um pouquinho. Vai ficar bem para aproveitar papel e caneta, compartilhe para os seus amigos aí, que vai começar. Exatamente. Deixa eu só abrir a apresentação. Maravilha, aqui a nossa apresentação, né? Então, olha só, hoje a gente vai falar sobre energias trevosas, né? Como se proteger, algumas formas de proteção, algumas desmistificações também, que eu acho muito importante, né? A gente vai falar muito sobre mago negro, vai falar muito sobre obsessor, sobre encosto, o que eu entendo pela diferença entre eles, e tem diferença, né? Tem muita diferença na verdade, tá? Essa semana, inclusive, para quem não está nos meus grupos, depois estiver vendo esse aqui, vai estar no descritivo do vídeo o link para o grupo de WhatsApp e Telegram, onde eu coloco livros, inclusive um dos livros que estão aqui na pauta de hoje, tá? Aqui nós três já nos apresentamos, né? Então a gente vai começar hoje com o tema aí dos magos negros, né? O que são os magos negros? Quem são eles, né? Eu não sei se muitos conhecem essa nomenclatura de magos negros, talvez mais por obsessor, mas tem uma pequena diferença entre eles, né? Pequena, não grande, né? Grande! Eu vou mudar uma coisa aqui de tela aqui, só para não ficar no meio do texto. Tá? Eu coloquei aqui, ó, quem são os magos negros, né? Aqui, nesse texto, até não está explicando ainda, tá? Está dizendo mais como eles trabalham. Vou entrar já. Quem são eles? Então, está dizendo aí, ó, com efeito, os magos negros detêm conhecimento, tá? Eu costumo dizer que assim, ó, é uma hierarquia, tá, gente? É uma hierarquia onde eu tenho, então, um mago negro, que é detentor de conhecimento, ele já sabia trabalhar com magias, e ele é mestre em magias, mas ele se corrompeu, né? Então, ele não usou a magia para o lado bom, ele usou a magia para o lado ruim da coisa, né? Então, ele é o mais inteligente, ele é aquele ser que ele sabe a Bíblia de cor e salteado, qualquer livro desses aí ele vai saber do que se trata, e se você for discutir com um mago negro, por exemplo, óbvio que ele vai saber de tudo e ele vai dar risada. Mas, é claro, é quase impossível você tete a tete com o mago negro, a não ser em algumas situações de obsessão muito profunda, tá? Então, assim, ó, sabem o que fazer e como fazer. Não titubeiem. Mas, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. São espíritos, assim, que já foram ser humanos e foram pessoas muito maldosas e exato. É isso? É isso. Foram pessoas que trabalharam com alta magia, né? Porque a alta magia ela pode ser positiva e ela pode ser negativa, né? Por exemplo, nesse livro aqui, que eu coloquei, Comunidade Educacional das Trevas, fala sobre Tibério, que foi um comandante. Se eu não estou enganado, tá? Faz tempo que eu li esse livro, mas se eu não estou enganado, ele foi um comandante do exército romano. São pessoas cruéis, então, que viram mago. Olha Exatamente. só. E trabalham como mago negro. Não necessariamente detém magia, tá? Muitos são detentores de magia. Foram iniciados na magia, sabem trabalhar magia, tanto a magia natural, magia noquiana, magia, aí tem um monte de magias, depois a gente entra nesse mérito dessa questão de magia, né? E quando desencarnam, vão trabalhar com o quê? Vão trabalhar com o que sabem,
né? Porque a gente desencarna hoje, a gente vai continuar do lado de lá da mesma forma que a gente é hoje, com o mesmo conhecimento. Talvez, é claro, se for necessário, a gente lembre de talentos e coisas de outras vidas para que vai somar, que vai agregar, né? Então, esses que trabalhavam no lado negro, com magia pesada, né? Com magia de... Para quê? Olha só, vamos supor que um mago ele se corrompe, ele vai ajudar quem? Ele vai ajudar reis, ele vai ajudar pessoas que querem poder, entendeu? Uhum. Então, fazendo magia negra de todas as formas possíveis, né? Inclusive, a gente acaba quebrando aqui nas mesas, na mesa quântica, acaba fazendo esse trabalho de quebra de magias e muitas outras coisas que tem aí. Magia, eu pego muito magia, campo abortados, campo com crianças abortadas, que é magia negra feito com espíritos de crianças abortadas, e fazem. Por quê? Pensa só, uma mãe, ela faz o aborto, correto? Hoje ou qualquer tempo, independente. A criança, às vezes, esse espírito da criança, ele pode cair em desequilíbrio. Então, ele pode ser vingativo com a mãe. Os magos negros, vendo esse lado, vendo isso que está acontecendo, vão fazer o quê? Vão usar esse espírito e trabalhar magia negra, porque ele já pega a energia, ele sabe manipular a energia, né? E ele vai fazer de tudo para ou atrapalhar a mãe, ou pegar essa energia para atrapalhar outras pessoas, ou para conquistar, né? Vai saber se ele tem um pacto com alguém, e essa pessoa pede poder, pede, né? Ascensão. Ascensão, eu falo aqui terrestre, né? Ascensão aqui em vida. Então, se essa pessoa tem um pacto com um mago negro desse aí, ele vai fazer de tudo. Então, ele vai buscar energia para poder potencializar aquilo que a pessoa pediu, né? Então, assim, é bem pesado, né? Então, olha só, olha o principal aqui. E tem plena convicção do que fazem, que está no texto. Veja só, tudo que a gente for fazer hoje, e isso a gente fala na magia natural, fala nas práticas, né, de magia natural, que tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter convicção, né? Assim, né? Se a gente já vai derrotado, eu quero um emprego, mas eu acho que eu não sou capaz. Então, realmente, sinto muito. Você não vai ter conquista. Né? As palavras têm poder, né? Tá louco? Exatamente. É isso aí. Né? Então, o que os magos negros fazem? Oi, pode falar, Rose. Então, eles já fazem com essa convicção, por isso que normalmente é tão forte e realmente acontece aquilo na pessoa se ela não está protegida, né? Porque a convicção de que já está certa, perfeito, vai acontecer deles é grande, né? Exatamente. É isso aí. E aí eles sabem como atacar. Eles investigam, como diz aí no texto, investigam cuidadosamente a vida das pessoas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Estou fazendo um trabalho, né? Para alguém de vocês ou para um cliente, e o Mago Negro fala assim: epa, estão mexendo aí nas minhas coisas, né? Aí o que eles fazem? Vão investigar minha vida. Vou investigar minha vida. Volto contra você. Claro, você que está limpando. Isso. Olha só. Primeira coisa que eles vão fazer. Investigam o Fábio, porque tem coisa errada. Ele está conseguindo tirar, né, toda a obsessão, todo esse nosso trabalho. Então, investiga o Fábio. Olha os vícios dele. Olha a moral dele, porque tudo é moral. Entendeu? Como é que funciona? Tudo é moral. Vou dar um caso para vocês. Se alguém daqui assistiu o filme do Divaldo Franco, muito claro, e isso, se vocês não assistiram, assistam, que também é fantástico. O que acontece? Quando o Divaldo é levado para iniciar nos trabalhos mediúnicos, ele faz parte de uma mesa, tem ali um caso de obsessão, fortíssimo, fortíssimo, levando a pessoa quase ao suicídio. E está lá o espírito, e está lá o médium tentando ajudar, certo? Aí, e o médium, não, meu irmão, você não pode fazer isso. E tem toda a parte da doutrina, né, do espírito, né? Que a gente tem que ser feita essa parte de doutrina, nesse caso, do espiritismo, tá? Que eu estou dizendo para vocês. Mas o exemplo é o mesmo. Então, olha só. O espírito vira pro médium que estava tentando doutrinar, e ele fala assim: o que você está falando comigo?
Porque você estava bebendo mais cedo, você não tem moral para falar comigo. Entendeu? Olha, Aonde eles investigam a pessoa, eles Que sabem. loucura, que loucura. Sabem quando a pessoa vai no centro, sabe que horas vai no centro, sabe o que vai acontecer, quem é que vai cuidar, entendeu? Então, é uma investigação. Então, ou seja, o que aconteceu? Só para terminar o raciocínio desse filme, no caso. Uma médium que não sabia ler ou escrever, mas tinha a reputação e a moral bem ilibada mesmo, vamos dizer assim, né? Uma moral assim que não tinha brecha, conversou com o espírito e convenceu ele, entendeu? Então, o cara que tinha... Não é que ele tinha a moral tão assim, né? Mas ele tinha falhas, entendeu? Então, antes de uma sessão mediúnica, ele estava bebendo. Presta atenção. Como que ele quer falar e olha alguma só, coisa para o espírito, ele quer dar alguma lição ou trazer ele para o lado, se ele mesmo não se ajuda? Então, é assim. Verdade. Então, eles vão te investigar a tua vida inteira. Então, quem mexe com essa parte tem que tomar cuidado, né? Porque se você tiver... Como que você vai cuidar de uma pessoa, vai tratar, vai tirar uma obsessão se você erra também? Eu não estou dizendo que também não é tão assim, né? Você tem seu dia a dia, você faz aquelas coisas. Não estou falando que ninguém pode beber, nem nada disso. Muito pelo contrário, acho que cada um tem que fazer o que quer. O que você estava falando, Rose? Desculpa. foi bem interessante isso que você falou, porque tem muitos terapeutas que nos acompanham também. Então, Sim. Normalmente a gente vê, né, na internet as pessoas falando que a gente deve se proteger, mas a maioria não fala o porquê exatamente. Quando você tem esse entendimento por trás, a gente tem mais consciência na hora de fazer ali um trabalho do cliente, né, e identificar as coisas. Sim. É isso mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que uma médium, sei lá, é uma suposição, tá? Tenha, por exemplo, casos amorosos fora do casamento. E aí, numa sessão mediúnica, vai tratar uma pessoa justamente, né, que não tem assim uma cabeça também está em desequilíbrio total. Com toda certeza, o espírito já sabe e vai usar isso contra ela. E ela não vai conseguir. Entendeu? Então, Meu assim, Deus, que a loucura. mudança, exato, a mudança é pela moral mesmo. Como é que a gente evolui? A moral. Entendeu? Uhum. Não estou falando... Ô, Fábio, Ah, conta aquela história daquele sonho que tu tivesse, que eles botaram o caminho para tua casa e o que aconteceu com o teu gato, né? O gato, não sei. Não me lembro agora qual é o... deixa eu ver se eu me lembro agora. Peraí. Lembra que tu contasse um sonho que eles colocaram o caminho certinho para tua casa? Eles disseram que aonde estava a tua casa para indicar os espíritos ruins e te atacar? Lembra que tu contou isso para mim? Sim, é verdade. Tu É mesmo. Total razão. E assim, e claro, quem pagou? Minha gata, né? Minha gata foi a coitada, né? Que pagou. Uhum. Por isso, porque, na verdade, os animais estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar mesmo, né? Então, assim, eu estava recebendo um ataque fortíssimo, né? Essa é a grande moral da história. E ela interviu. E a gata interviu, né? Então, assim, gente, essa questão das mensagens nos sonhos, claro, tem vezes que a gente embaralha tudo, não sente, né, essa questão não entende o que o sonho quer dizer, mas em algum momento ele vai fazer sentido, tá? Exatamente. Em algum momento ele vai embaralhar, pode não fazer sentido, mas se você prestar atenção, muita coisa parece que está vindo para te avisar. Uhum. E isso é importantíssimo. E a gente tem que tomar cuidado mesmo. Quem tem mais sensibilidade, acho que vai fazer mais e os gatos são muito sensíveis, né? Eles são os reikianos que a gente fala, né? Exato. Eles tiram eles veem essas coisas que a gente não consegue ver, eles conseguem ver tudo isso aí. Exatamente. Inclusive de energias telúricas dentro de casa, né? Essas energias difíceis, né, meninas? Vocês têm esse conhecimento? Ô, Rose, Então, o que é gente, energia telúrica aí? Explica melhor aí, pessoal.
Então, gente, eu vou falar brevemente o que é energia telúrica. Então, a energia telúrica, ela se forma de várias formas. Então, um exemplo, digamos que onde você mora, neste terreno, pode ser um prédio, né? Neste terreno lá antigamente, era um depósito, por exemplo, de... Os animais mortos eram colocados lá, por exemplo. E não precisa ser muito, poucos já formam essa energia telúrica. Local onde jogavam pilhas, essas coisas também. Quando passa uma água, imagine-se um córrego de água e o outro aqui. Quando encosta um ao outro, dali se forma uma energia que é incompatível com a nossa, que é a energia vital. Então, não que a água tenha energia ruim, não, é só este encontro, este impacto forma uma energia também chamada de energia telúrica. Então, são várias coisas que podem formar. Digamos que você tenha uma casa e foi reformar, ou você não sabe, né, o que aconteceu antigamente no antigo dono. Quando a pessoa destrói uma casa e o encanamento de água não se fecha, por exemplo, eles não tiram aquele encanamento total dali, deixa ele ali e cobre só em cima. O que acontece? Tem aquele bolsão, né, que forma aquela energia parada ali dentro e ela fica ali. Então, ali também se transforma em energia telúrica. Então, são várias coisas que acontecem. O esgoto embaixo da casa também, né? Energia telúrica. Então, só para entender por que nós precisamos realmente identificar onde tem essa energia e bloqueá-la, porque a gente não vai conseguir acabar com ela. Não tem como fazer alguma coisa que acabe com aquela energia. Você consegue bloquear. Então, só para entender melhor. Então, essa energia sai do subsolo e existem vários tipos de energia. Tem a energia lunar, a energia solar, a energia dos planetas, a energia eletromagnética, né, que estão nos aparelhos. Então, imagine, a energia subiu e digamos que está bem embaixo de onde você dorme, que você passa ali 8 horas deitado, ou no seu escritório, qualquer local da casa, na verdade. Então, subiu aquela energia. Ela precisa... Se for assim, a parte mais correta mesmo era ela subir, encontrar energia universal, e aí nesse ponto tem a compensação das energias. Então, a partir daí não vai fazer mal para nós, seres humanos, seres vivos. Agora, quando ela sobe, dá de encontro com você ali, antes de ter essa compensação, gente, isso é muito prejudicial. Começa a prejudicar a sua saúde física, começa no mental, né, no espiritual, no emocional, vai para o físico, causa doenças, causa desentendimento na família, nada flui, a sua vida começa a ficar travada e você não sabe de onde veio isso, né? Muitas vezes você já fez inúmeras terapias, né, e não sabe o que está acontecendo. Pode sim, você está com essa influência, né? E como que eu identifico, né? Ó, eu identifico através disso aqui, ó, desses dois instrumentos, né? Que é o pêndulo, né? E esse outro instrumento aqui. A gente pega a planta baixa, aplica o baguá, depois faz milimetrado, né? Metro por 1 centímetro, e vai perguntando pedacinho por pedacinho aonde tem energia telúrica. Então, o trabalho de eu e a Rose fizemos é bem completo, é a consultoria de Feng Shui com a radiestesia. Então, isso aqui é a radiestesia. Agora ela vai falar como se cura quando a gente identifica, ela vai mostrar as placas, tá bom? Eu vou dar um exemplo de uma aqui, ó. Por exemplo, essa placa aqui, né? Então, são placas radiônicas. Tem essa, tem várias outras, até a placa tetragramaton, em alguns casos, só se fecha com ela. Então, existe vários tipos de placas, tá? Aí, como que a gente vai saber qual a melhor placa? Através da radiestesia, né? Então, só para entender, digamos que essa placa aqui, ó, que deu no gráfico, na radiestesia, que tem que usar essa. Então, a gente já sabe onde é o ponto. Esse aqui é escape. A gente já sabe onde é um ponto, né, telúrico, a gente vai colocar essa placa lá, automaticamente a energia que está lá embaixo, ela vai subir, essa placa vai ser compensadora, ela que vai fazer essa compensação, através da energia de forma que tem nela, ela vai, né, compensar. São geometrias sagradas, né? Geometrias sagradas, né, pessoal, para saber. Exatamente. E digamos que você vai construir, e você já tem esse conhecimento, e tem um ponto telúrico ali, você pode também fazer, comprar, né, ou mandar fazer uma placa, por exemplo, de chumbo, de cobre, e você já coloca embaixo do teu piso. Você já bloqueia através lá de baixo já. Além de você bloquear lá, depois você coloca também embaixo da cama. Então, olha a importância, né, de conhecer e saber. O bom é que a gente sabe que existe
né, tratamento, algo que a gente consegue bloquear tudo isso. E lembrando, só para fechar essa parte, então digamos que você mora num prédio, no 5º andar, e foi identificado que tem um ponto telúrico embaixo ali. Quando você neutraliza este ponto telúrico, todos do seu andar para cima estão protegidos, porque já bloqueou ali. Agora, do seu andar para baixo, não. Então, você bloqueia e daí você vai sentir aí na sua vida aí os números dos benefícios, né, de tudo isso. Com certeza. A primeira coisa que deve ser feito é retirar. Por exemplo, se a gente tem uma energia telúrica embaixo da cama, né, que a gente dorme, né, a gente sente mal, não dorme direito, tem pesadelos, a gente sente cansado, isso é vários sintomas, tá? Se tu te sente aí, isso é fortemente os sintomas de ter uma energia telúrica na tua cama. Então, de repente, se tu mudar a cama, melhorar, é porque ali tem energia telúrica. Mas se tu não tem como mudar a cama, aí com certeza tem que fazer uma consultoria de Feng Shui, fazer a radiestesia ali para descobrir realmente aonde está a energia telúrica e colocar esses gráficos aí para neutralizar, para você conseguir realmente ter um sono maravilhoso, né, à noite, né? Mas se não tem como, então tem que mudar a cama, né? Se não tem como botar isso aí, tem que mudar a cama. E seria a primeira coisa. E antigamente o pessoal já fazia isso quando eles iam, os nômades, né? Eles iam construir as cabanas, eles deixavam os animais dormir, né? Primeiro, para eles saber aonde que eles iam fazer a cabana para dormir. Então, aonde os animais dormiam antigamente, era onde tem energia boa. Então, o gato já é o contrário. Aonde ele dorme, ele está transmutando energia. Agora, o cachorro seria o certo. Aonde ele dorme só tem energia boa. É impressionante. Maravilhoso. Mas vamos voltar no texto Fábio. Aí, isso. Que o Fábio vai ficar. Deixa eu complementar algo do Fábio aqui, bem interessante. Ó. Então, a Andréa comentou ali que seria ideal mudar a cama, né, de lugar. Só que um conselho que eu dou, mesmo assim, você precisa, mesmo que você não esteja dormindo embaixo daquele lugar, você tem que bloquear, sabe por quê? Porque todas essas questões que o Fábio está falando agora, de magos negros e tudo que ele vai passar para frente de espírito de baixa vibração, eles, de alguma forma, eles vão entrar no seu campo. E esses pontos telúricos servem como portais. Então, imagine, você trocou, né, o lugar, mas o portal está lá aberto. Então, tudo que o Fábio vai falar agora, imagine se isso está embaixo em qualquer lugar da sua casa ou do seu terreno. Então, é importante, independente de onde está, se você sabe, tem conhecimento que está lá, bloqueia, né, Fábio? Perfeito. Exatamente. Fazer a mesa com o Fábio também, né? Sim, aí vai ter uma efetividade maior, né? Não só comigo, né, meninas? Claro que o nosso trabalho é intenso, ele é muito forte mesmo, mas, por exemplo, a pessoa, se a pessoa, por exemplo, precisar, ou pode ir num centro de Umbanda também, nós fazemos esse trabalho, né? Então, assim, tem uma gama de coisas que pode acrescentar isso. Resolver, né? Resolver, né? Que não pode ficar, né, passando por sofrendo, obsessão, né? Sofrendo. Aí não dá, né? Aí não tem jeito. Só voltando um pouquinho aqui no texto, olha só. Então, eles têm plena convicção do que fazem, né? Investigam cuidadosamente seus alvos e não subestimam aqueles contra os quais direcionarão seu poder. Eles respeitam, eles sabem que as pessoas têm condições de bloquear, têm condições de fazer algo, né, para bloquear a ação deles. Claro, os magos deles são muito fortes, né? Eles vão achar um jeito, né? Então, estudam todo o potencial, estudam os pormenores aí, né, do seu adversário, da sua vítima, tá certo? Antes de qualquer investida. Então, se eles começaram a fazer esse trabalho de obsessão espiritual, eles sabem, já investigaram toda a sua vida, tudo, tá certo? Né? Inclusive de quem vai tratar vocês, eles já sabem quem possivelmente pode estar tratando, eles já sabem. Então, eles também investigam quem está tratando a pessoa. Isso é importante saber. Tá? Mas, Fábio, uma pergunta que não quer calar. Como é que eles escolhem a sua vítima? Então, aí tem um monte de pontos, né? Primeiro, alguém foi lá e pagou para eles fazerem. Encomendou. Já é um ponto, né? Em alguma vida passada, essa pessoa, uma fez o mal para outra,
ou ele achou que, o Mago Negro achou que no passado essa pessoa que está encarnada hoje fez mal para ele e ele vem atrás, ou tem contato. Credo. Porque, Meu vamos Deus. supor, eu e você estamos numa vida, eu sou um mago, de repente a minha reputação não é uma reputação boa, né? Você vai lá e conquista algo que eu queria, então eu vou te perseguir pro resto da minha vida. Olha Minha só. vida não Então, acaba. tem um ditado que diz: o que se faz aqui vai se pagar aqui. Então, isso é a pura verdade. A pura verdade. Pura verdade. Olha, e também um exemplo que você deu. Às vezes, né, o ser humano encomenda para um outro ser humano, ser vivo, né? Mas também, o que acontece também às vezes é assim, ó, eu vivi, sei lá, há 400 anos atrás, Sim. E o Fábio também. Isso. E o Fábio ficou me devendo algo. Exato. E só que eu tô já desencarnada, um exemplo. E eu ainda quero cobrar isso do Fábio, só que eu não quero procurar o Fábio. Eu, como espírito, posso contratar um outro espírito para fazer esse trabalho, né? Pode. Tem isso também, né? Pode. Credo, se você loucura. não tiver o poder suficiente, não souber como fazer, eles vão... Olha que formação maravilhosa. É importante, gente, é como se fosse um exército, tá? Eles vão pegando lá espíritos de baixa vibração, vão trazendo para eles, entendeu? E como que um espírito fica em desequilíbrio? Olha só, tem um livro que eu li, eu não sei dizer, eu acho que ele não vai estar aqui agora, que é alguns contos, tá? Depois eu vou achar direitinho e falo para vocês, que é alguns contos de várias situações que vários espíritos passaram. Então, por exemplo, o espírito, quando desencarna, se ele desencarna em equilíbrio, a forma com que ele vê, ele plasma o plano espiritual. Isso que acontece. Então, por exemplo... Não entendi, Fábio. Não entendi isso aí. Vamos supor assim, ó, para vocês entenderem. Cada um, hoje aqui na Terra, não tem uma forma de ver o mundo. A forma que eu vejo o mundo não é a forma que a Andréa vê e não é a forma que a Rose vê. Cada um tem o seu impacto, a sua forma de ver as situações. A mesma coisa acontece no plano espiritual, só que potencializado, porque a nossa consciência ela é completamente diferente quando a gente está no plano espiritual. Né? Tanto é que você pode ver quando você está dormindo, ou você tem alguma projeção, a tua consciência é muito diferente. Né? Por exemplo, lá talvez você não tenha tanto medo quando você senta aqui, encarnado, quando você está dormindo. Acontecem situações em que o medo ele não é tanto lá, entendeu? Ou pode ser mais intensificado lá, aí é de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, tem uma situação nesse livro que conta que uma pessoa, ela fez a passagem e ela passou por o que parecia uma cidade, várias casas assim, no umbral. E numa dessas casas, ela viu alguns gritos e tal, e a pessoa dizia assim, me soltem desse calabouço, me soltem desse calabouço. Ou seja, a pessoa está falecida há quantos anos? E está presa em calabouço, porque ela plasma o entorno dela, o que a consciência dela entende como realidade. Que loucura. Entendeu? Por isso, a importância de estarmos despertos, desse entendimento espiritual. Né? Porque aceitar a morte, tu diz aceitar a morte. Também, não só aceitar, mas assim, não ter desequilíbrios. É mais no sentido de não ter desequilíbrio. Porque o teu desequilíbrio, você vai levar ele e você vai plasmar o cenário, tudo. Então, ou seja, o espírito que estava ali olhando, estava vendo uma pessoa dentro de uma sala, mas quem estava lá sofrendo se via acorrentado em um calabouço. Percebem? Né? Então, tudo é mental. Se eu parto desse princípio que tudo é mental, a verdade está na minha mente. E a verdade, ela se exterioriza. Né? Então, se eu penso que... muita gente questiona, né? E, óbvio, nós também, vocês... quando eu vou morrer, para onde eu vou? Né? Para onde eu quero ir. Onde faz sentido para mim? Para os umbandistas é Aruanda, para os espíritos é nosso lar. Claro que existem essas cidades espirituais, né?
né? Então, é o que faz sentido. Eu vou para o céu. Agora, não vai para o céu tocar arpinha, porque isso não rola, tá? Por favor, tira isso da cabeça, pelo amor de Deus. Mas escuta, o que eu tô conseguindo fazer uma ligação, Captar. Uhum. porque captar, porque a gente pode ser próspero e abundante se pensar que a gente é. E Exato. lá no plano espiritual, o nosso pensamento tem milhões de força, muito mais força. Então, o que a gente pensar é real. A gente está passando. Que loucura! Exatamente. Então, se eu penso para o negativo, eu vou plasmar ali ao meu redor o negativo. Então, eu vou estar em sofrimento. Por isso que muita gente com drogas, que faz a passagem com drogas, com álcool, nesse tipo de desequilíbrio, com vícios, aí todo mundo fala assim, nossa, ele deve estar sofrendo muito, tadinho. Tá nada. Ele tá lá do outro lado, o quê? Bebendo, se divertindo, entendeu? Tá lá com quem, onde ele quer estar. E esse detalhe do tudo é mental, exatamente. Por exemplo, hoje nós três, a gente está nesse processo aí de sempre, né, de autoconhecimento, de evolução. Se a gente segue esse mesmo ritmo, esse mesmo caminho de sempre se aperfeiçoar mais, e se conhecer mais, o que vai acontecer? Quando a gente desencarnar, se a gente vier, né, a voltar novamente, em algum momento dessa sua nova, né, encarnação, você vai despertar por todo o conhecimento que você já tem e você continua essa evolução, né? Exatamente. Sim. Já se torna nato da pessoa, né? De alguma forma, por exemplo, a pessoa vai reencarnar, Rose sabe muito de radiestesia, né? Então, quando ela pega um texto que ela lê, aquilo lá, não tem coisas assim que você estuda? Tem. Você fala assim, poxa, parece que eu sempre soube disso. Pois exatamente. Olha agora. É conhecimento. Sensacional. Conhecimento a gente vai levar para sempre, exatamente. Isso. E ele não vai sumir. Claro, vai chegar uma época, e já está se trabalhando para isso, porque nas próximas encarnações, para a pessoa já vir já lembrando de tudo que ela... das vidas, esse é o ideal. Olha tá? só. Esse é o ideal, porque a gente fala muito assim, e eu tinha essa consciência há tempos atrás, de que, não, a gente tem que esquecer mesmo, vai saber o que eu fui numa vida, se eu fui, de repente, um estuprador, alguma coisa assim, isso vai me causar. Não, você tem que saber de tudo que você passou, o que você fez, para quê? Para cada vez você ser uma pessoa melhor. O desequilíbrio não vai voltar. Esse medo... Tá, e o Fábio, e a pessoa que se mata, como é que ela, assim... A pessoa que faz suicídio, por exemplo? Então, aí, isso é um desequilíbrio total, né? Por quê? Primeiro, ela interrompeu uma projeção, algo que ela pediu para viver, que ela projetou, que ela combinou, e ela ceifou a vida. Né? Então, ela vai para as zonas inferiores, e ela vai... Claro, vai ter os socorristas. Se ela pedir, ela não vai para o fogo, né? Para o fogo infernal, você vai viver o resto da sua vida no inferno. Não existe isso. Né? Se houvesse isso, que Deus que é esse? Eu não queria para mim um Deus assim, né? Igual muitos falam aí. Não existe isso. O que ela fez cometeu um suicídio, fez, né, uma atrocidade numa dessa. Fraqueza, né? Numa fraqueza, mas de repente ela pode se arrepender, né? É isso. Se arrependeu, pediu ajuda, os socorristas estão do lado dela. Que assistiu o filme Nosso Lar vai entender que, André Luiz passou por aqueles outro hospitais lado. São isso. Aqueles hospitais, eu já assisti esse filme. Sim. Aqueles hospitais são isso. São isso. Então, assim, ele primeiro estava em desequilíbrio, né? Era um médico, mas ele tinha todo tipo ele fumava, ele bebia, ele comia exageradamente. Então, ou seja, ele acabou com a parte gastrointestinal dele, né? Sendo um médico que deveria se cuidar, e ele não se cuidava. Caiu no umbral. Passou praticamente quase 10 anos, se não me engano, vagando, até que chegou um momento que ele pediu pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Deus, eu tô aqui. Aí, o que acontece? Chega o socorro espiritual no exato momento. Por quê? Porque eles estavam do lado dele, ele não enxergava. Entende isso? Então, tudo é mental. Então, se a gente vibra no negativo, é óbvio
nós não... Lembra que a gente sempre fala de frequência? Dos espíritos enxergarem ou não? Mesma coisa do lado de lá, não é só com a gente aqui. Então, os espíritos do alto escalão ali, que estão os socorristas, né? Estão ali. Você está aqui. Você não enxerga eles. Mas eles estão lá, te esperando. Do teu lado lá, você não vê. Não vê. Entendeu? Olha que loucura. Ótima explicação, Fábio. Não é? Sim, com certeza. Fantástico, Meu Deus, né? como a gente aprende. Então, é isso aí. E eu aprendi uma coisa agora também, tu falando ali, eu também me lembrei de outra coisa. Não é só assim a gente fazer, né, ter um suicídio, né, ceifar a vida. É de repente a gente não cuidar do corpo que a gente tem adequadamente, é como se fosse um suicídio, né? Isso. Então, isso aqui é um corpo sagrado, é como uma, né? A gente tem que cuidar. Então, se a gente não cuidar, de repente, assim, fumar muito, droga, isso, aquilo, viver loucamente, a gente não está cuidando, a gente está, de repente, limitando a nossa vida, se suicidando aos poucos, né? Tanto é que é o que a gente chama de suicídio inconsciente. Exatamente. Tem Entendeu? que alertar isso aí, porque as pessoas acham... Luiz. Uhum, entendeu? Exatamente, é isso. Quando ele chega no plano espiritual, eles chamam ele de suicida, os que estão ali, né? Todo mundo sofrendo, aquela coisa horrorosa. Mas eu sou suicida? Não, eu era médico. Não, você... Aí depois, quando ele é resgatado, que tem o espírito clarêncio, que vem até aí ele... Aí é consciência, né? Aí ele falou assim, não, você foi o suicida. Você não fumou demais, você não bebeu demais, não era desregrado, não vivia na noite. Pois é. Olha só. Muito bom, Fábio, muito não bom mesmo. Ótimo, já valeu, né? Todos os likes aí. Todo mundo deu like. Por favor, aí, pessoal, já valeu. ajuda aí, gente. Já valeu aí. Não é? Ajuda a gente, dá o like. Olha quanta informação, né? A gente está passando. Isso nos ajuda e ajuda outras pessoas. Né? Mas fiquem aí, já tem 1 hora de live, mas o Fábio tem mais algumas coisas para passar, tá? Vamos seguir. Já deu 1 hora, Gê? Meu Deus, que loucura. Continue aí que o Fábio vai passar mais umas coisas importantes, gente. Tem, mas umas coisas... É muito rápido, né, gente? Olha só quanto assunto. Tá vendo? Mas o que a gente pode fazer? Na próxima live, a gente, de repente, continuar alguma coisa aí nesse sentido. Né? Pois é, mas tá bom. Se quiser também, a gente pode fazer o que também a gente pode fazer assim, a gente pode pegar e compilar todas as perguntas e respostas também, e pegar as perguntas que vocês colocarem aqui nos comentários, e a gente faz só uma live só de perguntas e respostas também. Só de perguntas e respostas. Eu faz acho a parte 2. Para não ficar tão longa, até né? Porque ainda tem umas coisas que eu quero passar. Exato. Tem até uma imagem real aqui de uma foto, né? Ai, meu Deus. Tá eu acho melhor, nós vamos deixar as perguntas assim, para as próximas. Isso. Vamos fazer na próxima, né? Isso, ótimo. Isso. E é bom que tem um tempinho para vocês já colocando as dúvidas aí no comentário, vão colocando, que a gente vai pegando, anotando, e a gente faz uma só para isso, tá bom, gente? Perfeito, é isso mesmo. Algumas pessoas... desenvolvendo a sede pelo poder. Aí está falando sobre os magos negros, tá? Pelo domínio mental sobre os demais membros de suas ordens, acabaram desvirtuando-se e desviando-se, tem um erro de português aqui, desculpem, dos sagrados objetivos para os quais lhe foram concedidos os poderes iniciáticos. Estão vendo isso? Né? Conforme se dizia na época. Nasciam, então, os magos negros. Revoltados, gananciosos, desejavam a todo custo subjugar os grupos a qual pertenciam, né? Deixando-se transtornar com a inveja que sentiam de seus superiores, fomentando, assim, o espírito de insurreição. Então, assim, e tirania. Vocês estão vendo que loucura que é isso, né? Mas é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, nas religiões. Então, fala assim, nossa, quem trabalha lá na Umbanda só faz o mal, ou no Candomblé. Não, tem pessoas boas e pessoas más. Não dá para generalizar, né? Claro, vai ter médium ruim, vai ter médium bom, vai ter aquele que vai fazer o mal, vai ter aquele que só faz o bem. É por isso que eu falo, aí é a moral. Né? Se uma pessoa vai num centro e pede para um guia fazer uma magia negra contra alguém, uma magia de amor ou de amarração, traz para mim aquela pessoa. Se ele fizer, aí você já sabe o caráter do médium, porque o espírito vem junto do caráter do médium. Entendeu? Então eles vão se afinizar. Muito interessante.
né? Uhum. É caráter, é moral mesmo, não adianta, não tem Sim, como faz fugir sentido. disso, não é? O que mais aqui? Aqui mais um Olha pouquinho. só, gente. Olha a Ui, imagem, que loucura. né? Chega a arrepiar. Olha que ilustração linda, mas é desse jeito, tá? O tempo todo. É porque nós somos fortes. E aí, assim, as pessoas que não se deixam pegar por esses espíritos é porque tem. Não estou dizendo que não vai em bar, não beba, não é isso, tá? Você pode É porque sair, tem a você pode frequência se boa, divertir. alta, né? Exatamente. Se você tem a cabeça boa, você pode tomar sua cerveja, você pode tomar seu vinho à vontade, que não vai ter interferência, Uhum. né? Até porque quem tem esse tipo de cabeça boa, assim, sabe até como se proteger, já se protege antes e tudo E mais. sabe até que ponto pode ir, né? Porque tem aquelas pessoas que são completamente exageradas, aí já chega em casa, já briga com a esposa e vira realmente um inferno, né? Pois é, pois é. Pois é, e aí, quem está dominando? Olha ali atrás da imagem. Quem está dominando, né? Quem está dominando é o espírito. Às vezes o cara chega bêbado em casa e a esposa fala alguma coisa, ou ele briga, ou ele bate, ou ele faz alguma coisa, mas o espírito está Não lá é do ele, lado, ó, não deixa. é o espírito, né? Ele vai estar falando do lado, ó, você vai deixar tua mulher falar isso de Uhum, você, aquela e vozinha aí ali, né? aquela. Vai estar ali, entendeu? E você está em desequilíbrio, é óbvio que vai acontecer alguma coisa. É óbvio, entendeu? Então, é muito assim. Aqui, peraí, que eu vou ter que... Eu não consigo ler, eu estou compartilhando. Vocês conseguem ler a parte de cima aí? Só a primeira linha? Estuda o Estudam o potencial. Pode Pode ler. falar. E os pormenores... esse aqui acho que já estava na outra, né? É, Tá. Ó, a rigorosa disciplina, cortou aqui, mental, marca característica desses seres. Ficam dias, meses e às vezes anos em completa concentração, sem que nada à sua volta venha interferir em sua atividade mental. Estou falando dos magos negros, tá? Então eles podem ficar dias, meses, anos trabalhando em prol do quê? De atrapalhar a pessoa, da obsessão mesmo, tá? Né? Com extrema habilidade, aliciam, usam, manipulam criaturas da natureza como elementais, tanto quanto criações mentais, egrégoras e outros aspectos da vida oculta. Agora, deixa eu contar uma coisa muito interessante para vocês. Vocês sabem a diferença entre o espírito e o fantasma? não sei. Pessoal, Eu achei que coloca era a aí no mesma chat. coisa. Pois é. Ó, eu vou chutar, não sei se Chuta tá aí. certo. Um fantasma, talvez uma pessoa que se desencarnou, mas ela acredita ainda que mora aqui. Para ela, ela acha que ela mora naquela casa, então ela sempre vai estar ali sentada na poltrona que ela sempre gosta. Ou para ela, no inconsciente, né? Ou no consciente dela, ela acha que não morreu. Certo. E um espírito vai de propósito lá sugar a energia vital. Isso. Tá Será? quase certo, isso? tá? Não. Olha! Não. Olha! O fantasma, olha só, a pessoa desencarna. Vamos supor que essa pessoa é muito ruim e vamos supor que ela já até foi socorrida e decidiu que ela não quer mais isso para a vida dela e foi socorrida e já está nas zonas pouco superiores. Ela tem o mental dela ainda permanece como um fantasma, ou na casa, ou fazendo toda essa ruindade. É como se fosse uma criação mental, por isso que chama Que fantasma. loucura. Não é a pessoa mais, não é o espírito. É simplesmente uma energia canalizada ali. Isso tem muito. Às vezes a pessoa pensa que é o espírito e nada. O espírito já até evoluiu, até encarnou, e o fantasma está lá. Essa é uma materialização mental, vamos dizer assim. Mental, entendi. Porque a ruindade era tão grande, o apego por uma casa, por um bem, por alguma coisa era tão grande, que ainda fica ali essa energia. Que deu vida à imaginação mental dela. Exatamente. Meu Deus. Tá vendo que coisa doida? E tá aí na mesa, tu consegue limpar isso aí também? Limpa, porque quando limpa uma obsessão espiritual, eles já fazem toda a varredura de tudo. Entendeu? Não deixa nada. O encosto, porque às vezes o fantasma está como um encosto ali, essa energia está como um encosto. Ou está como um ovoide, entendeu? Pode ser.
Tá? Não, o ovoide até que não, porque o ovoide, ele é o espírito, ele perde tanto a positividade, ele está tão no negativo, ele perde a forma humana dele. Credo. E eles pegam esses espíritos, colocam no campo áurico da pessoa e vai... Né? Porque se essa energia é pura negatividade, vai trazer negatividade para a pessoa, né? Doença, negatividade, coisa mais. E ali nascem as larvas astrais e vão sujar todo o campo áurico, né? Então é bem pesado o negócio. Bem né? punk. É bem punk. Né? Passar aqui o próximo. Esse aqui é interessante. Eu coloquei aqui. Eu acho que a primeira linha também não vou ler. Se vocês quiserem ler a pergunta... O progresso moral segue sempre o progresso intelectual. É uma pergunta, né? É uma pergunta. E a sua consequência, mas não... Aí não dá para ler imediatamente. Isso aí é o seguinte. Eu coloquei mais ou menos para a gente falar daquela questão de moral, né? Isso é tirado... É a questão 780 do Livro dos Espíritos, né? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar o meu aqui, porque aí eu leio certinho. Como não tá? Eu toda hora tenho que ficar perguntando para vocês. Espera aí. 780. Vamos pegar o livro, porque aí fica, né? Gente, eu aconselho e aí, pessoal, a todos o que a lerem. estão achando aí? Pois é. Achando desse conteúdo? Tá muito denso? Como que tá para vocês? Pois é, eu já estou curiosa, Fábio. Não posso esperar para a próxima live. Como é que eu me protejo dessas energias aí, meu Deus? Sim, então. Como que você se protege? Nós vamos falar agora aqui, ó, a moral. Então eleva tá a tua bom. moral. Entendeu? É isso que a pergunta quer dizer. O Kardec faz a pergunta para os espíritos, né? O progresso moral segue sempre o progresso intelectual, né? O espírito diz, é consequência, mas não sempre de imediato. Então, assim, não... O progresso moral, o intelectual, às vezes uma pessoa é super intelectual, é isso que ele quer dizer, é inteligentíssima e tal, mas a moral dele é baixíssima. Não depende da outra. Na verdade, ele não tem uma congruência do que ele sabe, ele não faz. Exato. Né? Lembra que eu falei para vocês, do caso do filme do Divaldo, que a senhora lá que era analfabeta, mas tinha uma moral elevada, conseguiu trabalhar o espírito e trazer ele e convencê-lo de que ele estava errado. Então, quer dizer, o intelecto dela não era tão avançado. Né? Na verdade, eu posso até julgar que o intelecto em si era avançado, porque ela era mais inteligente que o próprio cara, o outro que tinha estudo, mas estava lá e bebia, vai saber qual outras coisas fazer, entendeu? Exatamente. Então, assim, intelecto e moral pode até andar lado a lado, mas não quer dizer que sempre, tá? É uma consequência, tá? Não é a sua consequência só, né? Ele ainda diz aí, ó, 780A, como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. O que quer dizer isso? Se eu entendo que eu, Fábio, vou trabalhar, vou atender pessoas e vou usar droga, né? Vou trair minha esposa, a minha moral cai por terra. Exatamente. O meu intelecto pode ser muito, muito alto, né? Mas vai cair por terra. Entenderam? Né? Exatamente. E ó, lembrando, ninguém precisa saber. Se você já faz, não importa se outras pessoas, nem que faça escondido, não tem como esconder, né? Exatamente. Pois é. Né? O universo não tem nada escondido. Não. Uma vez eu escutei um cara que eu seguia muito, que ele já faleceu, ele era espírita, Adão Nonato. Eu sempre falo dele. Ele falava assim que Deus nos enxergava nus. Né? Ou seja, ele... claro, se somos parte dele... A nossa essência, né? A nossa essência, exato. A nossa essência. Então não adianta querer esconder. Né? Como dizem, não há nada no mundo escondido... não há nada no mundo escondido que não venha a ser sabido e nem há nada no mundo... tem uma frase aí, agora eu esqueci.
né? Tipo assim, que não venha a ser revelado, certo? Ah, mas é verdade. Tudo vai ser revelado, não adianta esconder, né? É a mesma coisa, eu vou esconder a minha moral, eu posso até esconder um certo tempo, mas uma hora cai por terra, Uhum. né? A máscara cai, né? A máscara Tem cai. e tem o julgamento final, né? Que vai ser Sim. tudo exposto. Na verdade, o julgamento final, ele não é assim, você passa por um tribunal, né? Mas você vai gostar dessa, Andréia. Você sabe Mas que não tem o espíritos... livro, mas não, eu escutei uma vez que diz assim: eu tenho um Ah, anjinho e o negocinho ruim aqui. Cada um está escrevendo sim, um livro. Quando tu morre, cada um vai falar o sim. que tu fez de bom ou de ruim. Isso, é Não é verdade. isso? Então, É isso aí isso. é o julgamento para Ah, mim. tá. Isso mesmo. E tem a contabilidade É, astral. contabilidade, A isso mesmo. contabilidade astral, todo dia passa um aí, ó, deixa eu ver o que o Fábio fez, né? Bem por aí, tá? Ó, 780B. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente mais pervertidos? O progresso, a resposta, o progresso completo é alvo a atingir, mas os povos com os indivíduos não chegam a eles senão passo a passo, até que tenham desenvolvido o senso moral. Eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo, né? Olha Não é só. porque a pessoa lá é milionária que a reputação dela é libada, mas também não estamos falando que não é, né? Não é por causa disso Exatamente. que não é, senão todo mundo vai ficar aí na escassez achando Uhum. que quanto Não mais, vamos criar né? crenças. Isso é uma crença, né? Não é porque é rico, que é milionário, que é bem-sucedido, que tem que a moral é extirpada, né? E não tem moral. Muito pelo contrário. Tem muitos aí que ajudam, muitas instituições, muita gente. Agora, é o mesmo caso que eu dei lá da religião. Tem os bons e tem os Uhum. maus. Isso aí em todo Exatamente. local, né? Eu quis trazer isso para vocês verem que tem no Livro dos Espíritos, na questão 780, né? Uhum. E aí eles explicam o que é diante da moral que a gente vai conseguir se proteger. Elevação. E aí, quando você tem uma moral fortalecida, quando você tem aí um conhecimento, você vai se proteger, é óbvio, né? Ó, uma coisa muito interessante para ficar aí no Tá, pensamento Fábio, de vocês. então mais uma perguntinha para Vai. fechar. E eu tô suja, cheia de coisa aí, como é que eu me limpo? Ó, de duas formas. De duas formas, não, de várias formas. Primeira, então, trabalhando tua moral, mas aí você já está suja, então quer dizer que aí alguma coisa pegou, né? Então, ou Sim, pegou. você pede A minha auxílio, vida tá auxílio. péssima, eu sei com certeza se a minha vida tá horrível porque eu já tô cheia de coisas, eu tô É cheia de claro que eu magos, vou, obsessores, implantes, etc. é claro que eu vou fazer o meu merchan, né? Vem até mim Claro. que eu vou ajudar vocês. Ponto. Eu vou contar aqui antes do Fábio complementar uma experiência minha. Então, assim, eu passei por uma consulta, né? Estou passando um processo ali com o Fábio. O que acontece? Ah, que legal. Eu, depois de uns anos para cá, eu já venho trabalhando o meu emocional, eu venho trabalhando as coisas que eu falo, porque agora eu sei tudo que eu falo plasma, certo? Então, os meus pensamentos e sentimentos são diferentes. Mas isso não significa que tudo que eu vivi e que eu fazia lá no passado, ele simplesmente se limpou. Porque quando eu fiz a consulta com o Fábio, ele identificou que tinha muita coisa nesse sentido ainda. Eu falei, mas como se eu não sou mais assim? Ele falou, mas você não é agora, você já foi e ainda está aí. Entendeu? Olha só. Olha só. Importante. É isso. E às vezes está te atrapalhando, você nem tem ideia de que em uma outra vida você foi isso, foi assado, né? E não importa, é o que eu falo. Foi, passou, acabou, certo? Vida nova. Vamos limpar agora e vamos tratar e vamos fazer. E vida nova, segue em frente. Quem que não errou? Exatamente. Você acha que esses espíritos elevados que estão aí não erraram também? Não passaram por processos parecidos ao nosso? Com toda certeza. Né? Não só passaram quando fizeram mal e resolveram de uma hora para outra. Opa, peraí, tá errado. Então vou mudar. Arrumaram o GPS, né? No tempo certo. Exato. E aí acenderam.
Uhum. Não, faz todo sentido. Ninguém nasce já no alto evoluído. Deus não faz isso. Uhum. É um processo e mesmo assim, né? O que eu já escutei, não sei se eu estou falando certo. Tá. Quem está evoluído nem vem para a Terra, né? Quem está assim, Não. o espírito evoluído Não. nem vem para a Terra. Então, aqui só tem pessoas para fazer evolução, né? Aprender algo que deixou lá, que no currículo lá está com nota 0, nota 2, e está aqui para refazer essa nota. Olha só. Subir essa nota. Outro dia eu estava estudando sobre isso. O que pode acontecer muitas vezes? Vamos supor que você tem um mentor muito evoluído, certo? Uhum. Às vezes, porque às vezes você acha que é o teu mentor que está vindo, mas o teu mentor é você mesmo, é o teu eu superior. Esse dito mentor, ele pode chegar até um certo ponto. Vamos supor que ele chega até a 5ª dimensão ali. Aí então eu evoluída? Eu evoluída? Pode ser, muitas das vezes. Só. O teu eu superior pega toda a informação, tudo que precisa e volta, porque lembra que eu falei que nós temos 144 corpos multidimensionais, né, nos nossos fractais? Então, alguns deles estão lá em cima, evoluídos. Então, eles vêm como um mentor para você, entendeu? Claro que eles não vão falar o nome deles. Eu sou você. Você fala, sai para lá. No caso, é a centelha divina, né? Porque a centelha divina é a única em todas as vezes que você volta. Ela é um pedacinho de cada personalidade que viveu. Então, ela sabe o que você precisa agora, tudo isso. É a centelha divina, resumindo. Perfeito. Assim, né? É isso aí. Então ele pega a informação, e às vezes você acha que é um ser muito superior. É um ser superior, mas é você mesmo. Cuidando de você. Entendeu? Tem isso também. Tá? Então, assim, tem muita coisa. Tem muita situação. Meu Deus, muitas lives. Quanto tempo nós estamos aí? Nós já estamos a 1h16. 1h16. Tá quase na hora de terminar, né? Acho que tá bom, né? Vou deixar um gostinho a mais pro povo. Não sei, gente, o assunto está ótimo. Não sei. Querem seguir mais? O que tu tinhas mais aí? Tinhas mais alguma coisa? Vai mais uns 10 minutinhos? Mais uns 10 minutinhos, vamos lá. Vamos embora. Vamos. Aqui, ó. Essa eu fiz questão de colocar. Isso é uma foto real tirada por uma colega no atendimento. Vocês conseguem? Sério? Vocês conseguem ver duas figuras ou uma figura só? Duas, né? Aí eu consigo ver uma pessoa de boca aberta, assim, quer dizer, um monstro, né? Eu consigo ver uma sentada, uma meio que como se fosse sentada e uma cabeça em cima. Verdade. Uma pessoa sentada, bem fraquinha, e outra em cima. Pode ser um fantasma, pode ser um fantasma que está apenas, não é o espírito em si que está ali, pode ser um esmorador, pode acontecer. Sim. Porque a informação que eu tenho é que a criança que mora nessa casa via sempre uma mulher costurando. Entendeu? E falou para os pais. Mas aí, quando tiraram essa foto, não sei em que momento e por que tirou a foto disso aí, saiu essa outra imagem aí horrenda, ou seja, tem uma obsessão dentro da casa. Né? Tem mago negro atuando fortíssimo. E, claro, mago negro pode ser assim, ou pode ser bonito, eles plasmam do jeito que eles quiserem, mas eles vão plasmar como? Aquilo que te causa medo. O que te causa medo? É cobra? Então eles vão se plasmar de um jeito que faça sentido para você e te amedronte. Não tem medo de cobra, mas não posso ver filme de lobisomem. Eles vão se plasmar como se fosse um lobisomem. Sim, para você baixar sua frequência e eles ter uma brecha para entrar. Abriu, acabou. Atacou. Acabou. Então, eles vão pegar... Por isso que eles são evoluídos, eles são muito espertos. São. Você viu que eles ficam lá meses só olhando, orquestrando analisando. O que fazer com você? Para eles tem tempo e espaço, não tem? Não tem. Exatamente. Tempo e espaço. Então, para eles, agora, amanhã, o ano que vem, tanto faz. O importante é que eles vão fazer bem feito. Aí é que está o Exatamente. problema. Entendeu? E aí que está o negócio. Né? E a vida aí da pessoa fica travada. Nossa, travadíssima. Né? Fora que pode dar, além da obsessão, doenças diversas, né? Mas, Fábio, outra perguntinha, vai fugir. Vai no final das contas, eles querem fazer isso para quê? Para puxar a pessoa para a morte? É isso? Levar a pessoa à morte? Sim,
Sim, até para ele não concluir o plano encarnatório dele. Para E porque bloquear mesmo. eles vivem disso, de sugar essa energia da pessoa, para eles Maldade pura. fortalecerem mais ainda. Talvez não seja, a gente não conceba tanto assim, não temos essa ideia, mas tenta imaginar quem está assim no negativo profundo, aquela pessoa má mesmo. Sim. Então ela só vai vibrar o mal. Então o prazer dela é fazer a maldade pura. Né? Maldade pela maldade mesmo. E puxar essa energia de medo. Isso dá energia para eles. E se alimentam dessa energia. Se alimentam dessa energia. Né? De medo, de pavor, de sei lá, né? Quais doenças mentais aí. Então, assim, tudo para eles infelizmente, é a verdade. Né? Mas Deus. É uma imagem forte, né? Sim, com certeza. Uma imagem forte. Eu achei até que eu tinha perdido essa imagem e fiquei procurando. Encontrei, falei, eu tenho que pôr isso na live. Vai ser muito show isso aqui. Fábio, agora termina com uma coisa boa aí, por favor. Então, olha só, mas o Fábio trouxe essa imagem. Eu já vi também relatos também de pessoas que já viram o quê? Já viram uma fadinha em cima de uma árvore, sabe? Quando a pessoa tira uma foto e ao lado tinha uma fadinha. Então, existe esse outro lado também, depende da frequência que a pessoa está, né? Isso aqui nós estamos falando do pior, né? Do pior. Né? Mas se faz sentido fadas, se faz sentido anjos com asas. Anjos, sim. Eles também estão aqui, né? Estão. Claro que... Eu falei só para quebrar um pouinho o gelo para o pessoal não ficar aí. Pois é. Sim. Ainda mais que é de noite, nós temos que terminar com coisas boas, né? É isso aí. O povo vai dormir tudo com medo, né? Mas, é verdade. Pessoal da live que está assistindo, então, além de compartilhar, de curtir, por favor, deixa nos comentários depois, não no chat, tá? Nos comentários, mais perguntas, porque pelo jeito nós vamos ter que fazer uma segunda live sobre isso, a parte 2, né? Então, por favor, deixa aí, quanto mais perguntas vocês deixarem, questionamento, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Não vou fazer aqui no chat, porque senão depois fica confuso, né? A gente perde perguntas, perde... Então, eu acho melhor a gente fazer separado. Isso aí. Né? Colher as perguntas. Com certeza. Bom, eu vou falar de uma outra parte aqui. Isso aqui. Muito se fala, né, do cemitério, de espíritos no cemitério e tal. Tem muito sim, tá? Tem muito sim. Isso aqui é importante. Depois eu vou entrar na questão de como entrar no cemitério, essas coisas aí. Vai falar depois. Vamos deixar para a próxima. Né? Lá, e até por que eles estão ali, né? E até por que eles estão ali vagando, né? Exato. Ó, apego, materialidade, dinheiro, beleza, status, etc. Isso tudo aprisiona espíritos junto aos seus corpos. Por exemplo, uma pessoa que tudo para ela é o corpo, a beleza. Eu não estou falando que não precisa ser. Eu acho que tem que ser mulher ou homem vaidoso, se cuidar. Tem que se cuidar. Mas não isso ser o seu... Ao extremo. O extremo, extremo, e ser, né, a única fonte da tua vida, assim, né? Por quê? Porque tem espíritos que ficam desse jeito aí, ó. E às vezes fica do lado do corpo, olhando o corpo apodrecer. Ou aqueles que passam por cima de todo mundo para conquistar algo material, então né? Sim. Tanto é que vocês vão ver, se eu não estou enganado, tá no livro, por isso que eu trouxe aqui Comunidade Educacional das Trevas, que conta, porque óbvio que o cemitério tem guardiões. E no centro do cemitério, todo cemitério que eu conheço, ou a maioria dele, tem um cruzeiro, não tem? Tem, para a gente queimar as velas, né? Exato. O cruzeiro, em todo cemitério, é fonte de energia poderosíssima. Então, no cemitério, tem as entidades chamadas Exus, né? Que são da linha dos caveiras, que chama, tá? Então, se você, porventura, for no cemitério, você tiver uma evidência e vir alguma entidade, algum Exu, ou com aparência de caveira, ou com alguma coisa no corpo relacionado a isso, é um guardião, é um protetor. Não é a lado ruim. Tá? Por que eles têm essa aparência? Porque eles é como se fosse um exército dentro do cemitério que protege essa energia.
de magos negros, de obsessores que querem buscar energia. Eles tentam a todo custo entrar no cemitério. Pegar essas entidades, pegar essa energia, porque é energia vital no cruzeiro. Ela emana essa energia, uma energia poderosa. E eles ficam lá para quê? Para proteger o cruzeiro. Todo tempo. Olha que... Então tem guardiões nas portas, né? É importante que você vá, que você peça licença para entrar e proteção também, tá? Proteção. Entendeu? Porque esses espíritos que ficam aí, eles podem te acompanhar também. E Imagina se você pede a estiver proteção a depressiva, eles, isso, aquilo, né? vão atrás. Vão atrás. Entendeu? Vão atrás. Como é importante saber desses detalhes, né? Pois é. Então, assim, é pedir proteção. Eu aconselho todos que forem no cemitério, depois que voltarem, primeiro, lavar as roupas direto, né? Lavar as roupas direto. Sapato, que você está trazendo a terra do cemitério. Tem cemitério aí que tem parte de terra lá, você acaba pisando e vai trazer para dentro da casa. Né? Então, assim, chegou na porta, tira o sapato, leva para a lavanderia, já lava e bonitinho. E toma um banho de ervas também, para limpeza. 7 ervas. Ô, Fábio, eu também já tinha lido, não sei qual é o capítulo assim, da Bíblia, que a gente não deve nem beijar e nem passar a mão num defunto, né? Isso é verdade? Ah, não sei. Nunca tinha escutado, Não, nunca tinha escutado nunca isso. escutei isso, para ser sincero. Né? Ah, não, acho que é só crendice mesmo. Eu acho que é muito pode do ser. sentir da pessoa, né? Se ela É. tá com aquele pensamento de que aproveitar aqueles últimos Sim. momentos com a parte, né, matéria ali, né, Na carnal, verdade, assim, né? na verdade, você não vai estar beijando a pessoa, ela já está em outro plano. Não, já Você foi. está beijando só O corpo. a capa dela ali, que ela vestiu, o avatar dela ali, que não faz sentido mais. Né? Tanto Sim. é que muitos espíritos pedem para não ir no cemitério. Porque ele não vai estar lá. O que você vai fazer lá? Só para, meu pai está aqui, tal. Entendeu? Eu estava estudando aos poucos dias alguma coisa sobre isso, do tipo, tá tendo um velório. Então, essa questão de toda essa parte de velar, de aproveitar aquele momento, aqueles últimos momentos com a pessoa, é muito importante, só que eu não tinha essa mentalidade antes. Por quê? Porque ali, não a questão de muito choro, porque muito choro você está segurando, mas a questão de você fazer a sua oração, de você estar com essa intenção de encaminhar a pessoa, né? Encaminhar, ter essa questão das flores ali também, dessa energia das flores, enfim. Quando acontece isso, você está ajudando aquele espírito a encontrar a luz, certo? Então, querendo ou não, quando você está ali com o teu ente querido ali, né, com o corpo dele ali, o espírito está por ali. Ele está por ali ainda. Porque às vezes ele pode estar assistindo. É porque tem vários corpos, né? E tem, né, Fábio? Tu que pode explicar melhor. Tem vários corpos. Então, um corpo ali demora mais para sair, não é assim? Sim. E aí, o que acontece? Aí já veio para mim a questão da pandemia. O que aconteceu? As pessoas não tiveram esse tempo de velar. Pois é, verdade. Gente, o que aconteceu? O que está acontecendo com todas essas pessoas que simplesmente tomaram um susto? O que aconteceu onde eu estou, entende? Não teve todo esse preparo. É como se fosse um preparo para a pessoa Muitos seguir. não vão aceitar. Eu vejo dessa forma, assim. Muitos não vão aceitar, né? Mas e nem sabem que morreram, né? Se você tem um estudo, igual nós estamos passando aqui, se acontecer com você, você já sabe o que pode acontecer. Né? E vai ser tudo diferente. Você vai estar em um lugar que você não conhece. Ou você vai estar se vendo ali. Então você fala, puxa, então agora realmente acabou. Né? Acabou não, recomeçou. Recomeçou no outro lado. Segue, exato. Vida que segue. Né? Vida que segue. Claro, você vai deixar os entes queridos. Eu acho que a parte ruim da coisa é deixar os entes queridos. Né? Tem um filme lá, o pessoal quiser assistir, o Soul. Já assistiu o filme Soul? O Soul fala tem bastante disso, é bem legal. Sim. Nossa, é muito bacana. Sim, tá na Disney, né? Ótimo, o Disney Plus. É maravilhoso, maravilhoso. Fantástico. Fantástico. É isso mesmo. Agora, tem uma coisa também, isso acontece de lá para cá, tá? Quando a pessoa vem encarnar, ele deixa os parentes lá. Pois é. Tem o mesmo sentimento, às vezes acontece lá. Menor, é claro, né, do que aqui, porque às vezes, né, vira uma choradeira louca. Né?
mas esse sentimento de deixar aqui, deixar lá acontece também, né? Entendeu? Então, assim, tem bastante coisa e é importante a gente se proteger, é importante que a gente tenha essa mentalidade para se acontecer, você já... puxa, o que eu faço agora, né? Não, calma, Verdade. reza, e o socorro vem. Eu posso dizer um depoimento meu. Eu sendo terapeuta holística, a minha mentalidade para a morte mudou completamente. Sim. Eu não sinto mais uma coisa ruim. É uma passagem, só isso. Eu tenho um sentimento, é uma passagem e vou caminhar para o outro lado lá. É só isso. Exato, não tem mais medo. Eu não tenho mais medo. Medo eu não tenho. Ótimo. Legal, também não. O medo, ele pode te causar transtornos, né? Pode causar transtornos. E tem outra também, viu? Por exemplo, se a pessoa é mais velha, isso eu tenho informações, ela pode pedir, vamos supor que você está lá, sei lá, está com 80 anos e você já está previndo que, poxa, está chegando, né? Mas você tem projetos, você pode pedir e Deus vai te atender. Deus, por favor, eu ainda tenho tantos projetos, eu preciso de mais tempo. Eu não posso ir agora. E isso vai ser atendido. Sabes que tô falando isso aí, eu vou colocar o depoimento da minha avó. A minha avó ficou em coma, né? Uma época. Certo. E ela disse assim, aí ela disse que olhou a luz e disse assim, ai Deus, eu queria ficar com meus filhos, eu queria ver meus netos grandes, não sei o quê, não sei o quê. E aí ela voltou do coma. Ela contou isso para nós. Ela contou essa experiência. Claro que na segunda vez, claro que ela foi, né? Mas ele deu um espaço para ela ver as coisas que ela queria ver naquele momento, para depois, sim, aí ela não teve mais, como se diz, aí ela foi. Mas ela contou isso aí para gente, foi incrível, incrível, olha só. Ela pediu e ficou. E, Fábio, me diz uma coisa. Sabe aquelas proteção que a gente faz, assim, de imaginar um tubo que está vindo ali, aquela energia, né? Isso aí é maravilhosa, de várias cores, proteção. né? Que você se protege, Isso. também ajuda a se proteger, né? No dia a dia. Você tem alguma coisa para passar para a gente, para o pessoal que está assistindo, para a gente finalizar com essa proteção e para a gente poder fazer no dia a dia? Você tem alguma coisa assim relacionada a isso? Tem muita coisa, tem vários tipos de proteção. Você pode pedir uma pirâmide, né? Uma pirâmide invertida para baixo e outra pirâmide para cima. Você pode pedir um campo ao teu redor de metal, de coisas. Isso tudo que você pedir no campo mental, que a gente tem que entender isso, que é só na nossa cabeça que é difícil. No plano espiritual, tudo se plasma, tudo a gente consegue manipular isso, mesmo que a gente não veja. Né? É então, difícil, mas tudo existe, né, Fábio? É difícil, existe. Mas tudo existe. É só se pegar aquela frequência certa, tu vai pegar o Fábio feliz, o Fábio triste, o Fábio com saúde, né? O Fábio sem saúde, e assim vai. É só tu plasmar exatamente a pessoa que quer, né? Infinitas possibilidades. Tira essa crença, tudo é difícil, né? Tudo é fácil, tudo tá fácil. aí, tudo é fácil. Tudo é fácil. É verdade. Só é confuso na nossa cabeça, né? Exatamente. Que a gente acha, a gente tem barreiras, né? A gente acha que tem barreiras e não tem, na verdade. Né? Tá aí, outro dia eu vi um vídeo do Gasparetto. Fantástico. Eu sempre gostei porque ele era sempre polêmico, ele sempre tem aquelas coisas dele, né? Ele dizia assim: para de ficar guardando dinheiro. Gasta porque você precisa, porque Deus provê. Exatamente, olha só. Você está precisando no momento pagar alguma coisa, vai e gasta. Porque Deus vai prover, não adianta, vai prover. Entendeu? E ele é bem enfático, ele fala bem igual assim. os pássaros os pássaros da natureza, eles vão estar preocupados aonde eu vou dormir, aonde eu vou comer, eles não estão nem aí. Eles sabem que Deus vai prover. É isso aí. Exato. E outra coisa, que é uma proteção bem fácil de fazer, põe a mão, engaixou, Arcanjo Miguel à frente, Arcanjo Miguel às costas, Arcanjo Miguel à direita, Arcanjo Miguel à esquerda, Arcanjo Miguel acima, Arcanjo Miguel abaixo. Fábio, desculpa, faz pra gente aí agora, para o pessoal receber, conduz pra gente finalizar bem. Vamos lá, exatamente. Bora. Só muda a imagem, só muda a imagem, Fábio. É verdade, fica maior, né?
Gente, vocês a gente estão gostando finaliza da com live? essa Tá bom para frequência. vocês? Então, amei, Fábio, gratidão. Amei também. Que joia, que bom. Tem algum conhecimento para passar? Pouco, né? Um pouquinho. Então vamos lá. E aí eu já faço a oração final, né? Do coração. Isso, para a né? gente Isso já mesmo. vamos levar essa frequência. Isso, né? exatamente. Todo mundo, Vão dormir, joia. vão dormir bem. Isso aí. Então, Isso. todo mundo com a mão em formato gachô, né? Imagina que o Arcanjo Miguel vai trazer a proteção para nós, né? Então, eu peço agora, Miguel Arcanjo à frente, Miguel Arcanjo às costas, Miguel Arcanjo à minha direita, Miguel Arcanjo à minha direita, à minha esquerda, Miguel Arcanjo acima, Miguel Arcanjo abaixo. Que essa energia de Miguel Arcanjo proteja todos nós aqui da live, eu, Andréia, Rose, e todos os presentes, todos aqueles que estão assistindo e que posteriormente vierem assistir. Que essa energia de proteção, esse tubo de proteção, nos blinde e nos conecte com o todo, para que sejamos felizes, prósperos, abundantes, bem-aventurados e sejamos um com o todo, com o universo, com Deus. Assim está feito. Gratidão. Pronto. Ai, Gratidão. maravilhoso. Não é? Simples assim. Maravilhoso. Simples, tá? Muito bom. Falar e quanto mais a gente fizer orações do coração, melhor é. Do que ficar com, né, orações. Claro, a gente tem as orações que são potenciais, né? Mas quanto mais do coração, melhor. Mais Com a gente é certeza. atendido. Né? Show. Fantástico. Show. Fantástico, é isso aí. Maravilhoso. Deixe o Gratidão, seu like aí. por favor. E gratidão, Fábio e Rose, aí, por mais uma live Obrigado, maravilhosa. meninas. Abençoada Obrigada. por Deus aí. Que coisa boa, Fábio, né? vai complementar mais alguma coisa? Ou seria Não, eu isso só por vou hoje? desejar mesmo uma boa semana a todos, né? Um bom resto de semana a todos, né? Muita saúde, muita paz. E, por favor, não esqueçam de dar o joinha, curta, compartilha. Isso nos ajuda, porque incentiva e nos faz querer sempre temas muito melhores, né, meninas? Cada vez Exato. elevar mesmo essa questão de tema, de informação, né? Exatamente. Isso aí. Então, pessoal, muito fica para bom. a próxima live as perguntas e respostas. Por Então, favor. se não é inscrito, já se inscreve para você poder acompanhar essa sequência aí, porque vocês viram que tem bastante coisa para passar. Muito legal. Eu quero agradecer também a presença, né, da André, do Fábio, todos vocês Gratidão. que estão assistindo. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Isso aí. Até. Beijos e luz Beijo para a todos. todos. Beijo. Tchau.